Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo que você só confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, estou trazendo para vocês um recente lançamento da Renault aqui no mercado brasileiro. Estamos falando aqui da picape Oroch, que inclusive tive a oportunidade de estar no evento de lançamento, inclusive entrevistando executivo aí da marca Renault. E para confrontar aqui a Oroch na versão topo de linha Outsider, eu trouxe a principal e mais direta concorrente, a Fiat Toro. Afinal de contas, são duas picapes intermediárias. Só que olha só, aqui na Fiat Toro, a gente tem a versão de entrada da Toro, a Endurance. E muita gente deve estar falando, mas que comparativo que é esse, que compara a versão topo de linha da Oroch com a de entrada da Toro? Muito simples, posicionamento comercial. Até porque a diferença de preço entre essas duas picapes é bem pequena. E curiosamente, a versão de entrada da Toro ainda custa mais caro do que a Oroch topo de linha. Foi um posicionamento aí que a Renault procurou colocar esse veículo, digamos assim, bem entre a estrada, um pouquinho acima, ao mesmo tempo abaixo da Toro. Mas aqui nós vamos comparar duas picapes intermediárias. Mas antes de falar aqui deste comparativo, eu vou lembrar vocês de alguns outros vídeos interessantes que valem a pena serem conferidos aí no nosso canal, como por exemplo, o comparativo que a gente já usou a Fiat Toro na versão topo de linha com a Ford Maverick. Ali tem bastante informação interessante. Tem um outro vídeo que a gente também fez no canal, uma espécie de referência aí, mostrando a Fiat Toro Turbo Flex com a Fiat Toro Turbo Diesel. Então vale a pena você dar uma olhada ali, até para ter uma informação um pouco mais completa a respeito de Fiat Toro. E falando aqui da Renault Oroch, eu também tenho uma outra dica de vídeo bem interessante. Também não faz muito tempo, a gente fez um outro comparativo, que é justamente o Renault Duster versus o Jeep Renegade. Como a gente sabe, a Oroch é derivada do Duster. Ainda que a Renault queira dar essa cara de um veículo independente, a gente sabe que é a mesma plataforma, a mesma engenharia. Então, vale a pena também conferir esse outro comparativo para algumas informações adicionais aí sobre a família de produtos que é montado nessa aqui plataforma que a Renault tem. Voltando aqui para as duas picapes do comparativo, um ponto bem interessante é que a motorização delas é bem próxima. As duas têm motores 4 cilindros, 1,3 litros, turbo flex de injeção direta. Até a faixa de potência e torque são relativamente parecidas, porém com soluções de transmissão diferente. Aqui na Fiat Toro temos um câmbio automático de 6 marchas, enquanto aqui na Oroch nós temos um câmbio continuamente variável do tipo CVT, que simula 8 marchas. E essas duas picapes aqui também, além de serem turbo flex, possuem tração apenas nas rodas dianteiras. E já que o assunto é motorização, vamos dar detalhes. Começando aqui pela picape da Renault. Mas antes, olha só, capô com manta acústica e mola a gás. Tem bastante gente que valoriza. O motor aqui é o 1,3 litros TCE, motor turbo, né? A primeira vez que a gente viu esse motor num carro da Renault foi no Captur, depois no Duster, inclusive aí do nosso comparativo, e agora temos ele aqui na Oroch. Só lembrando que esse motor é aquele desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz tem um motor bastante parecido lá nos carros dela, por exemplo, no A200, mas eles têm especificidades. Aqui no carro da Renault, por exemplo, aqui na picape Oroch, olha só, a potência máxima varia de 162 cavalos na gasolina a 170 cavalos no etanol. O torque máximo é de 270 Nm ou 27,5 kgfm em qualquer um dos dois combustíveis. E esse torque máximo é obtido a apenas 1.600 rotações por minuto. Nada mal. Cabe destacar que esse motor aqui tem duplo comando variável, tanto de admissão quanto de exaustão, e o comando é acionado por corrente, que como a gente sabe, dá muito menos manutenção do que a correia dentada. Esse motor aqui, associado à transmissão CVT continuamente variável que simula 8 marchas, até que entrega números interessantes. Segundo os dados oficiais da Renault, o 0 a 100 aqui da picape acontece em 9,9 segundos e a velocidade máxima é de 189 km por hora. Números de consumo, pegando aí primeiro consumo na cidade com etanol e gasolina.
Então, na cidade, com etanol é 7,4, com gasolina é 10,5. Na estrada, com etanol sobe para 7,8 e com gasolina sobe para 11 km por litro. Como a gente está vendo, pelo menos esses números aqui não são tão convincentes assim, principalmente na questão da gasolina. Aqui na Fiat o motor também é bastante conhecido, né? É o T270, motor 1,3 litros turbo, que a gente já viu na Fiat Toro, já viu também no Renegade, no Compass e até mesmo no Commander. Motor bastante eficiente em matéria de potência, porque a potência varia de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. Então a gente tem aqui um motor mais potente, porém o torque máximo também é de 270 Nm, que dá o nome ao motor, T270, equivale aí a 27,5 kgfm. Mas aqui o torque máximo é obtido a partir de 1.750 rotações por minuto. Cabe destacar que esse motor também tem sistema de variação de comando, porém só na admissão. Entretanto, essa variação da admissão é bem elaborada, é o sistema Multi-Air 3, que consegue controlar não só quando que a válvula abre, se ela abre antes ou abre depois, mas também o quanto que a válvula abre, se ela abre mais ou abre menos. É um controle bem preciso da válvula. O comando também é acionado por corrente e a gente não pode esquecer que esse motor também tem injeção direta de combustível. Esse motor aqui da Fiat Toro está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E o desempenho? Olha só, 0 a 100 declarado pela Fiat em 10,6 segundos, pouquinho maior aí do que a picape da Renault. Porém, a velocidade máxima é maior, são 202 km por hora. E consumo, como é que fica? Então vou começar aqui pelo consumo urbano. Com etanol, 6,8 km por litro na cidade e com gasolina na cidade, 9,7 km por litro. Então, na cidade, a Fiat Toro gasta um pouco mais do que a picape da Renault. Porém, quando a gente vai para a estrada, falando com etanol, a gente faz 8,2 km por litro e com gasolina a gente faz 11,6 km por litro. Então, na estrada, a picape da Fiat é um pouco mais eficiente do que a picape da Renault. Iluminação aqui nas duas picapes. Começando aqui pela picape da Renault, olha só. Temos um conjunto bastante tradicional aqui. Ou seja, ou são lâmpadas incandescentes ou são lâmpadas halógenas. A gente está vendo aqui o farol baixo aceso, que é a lâmpada halógena, farol alto, lâmpada halógena. Tem luz de rodagem diurna, porém incandescente, luz de pisca também incandescente, farol auxiliar ali embaixo, que é lâmpada halógena, e tem esses dois faróis suplementares aqui, que quando você aciona o farol alto no bloco principal, eles também iluminam. Quando a gente vem na Fiat Toro, a receita é diferente, porque temos LED aqui. Nessa parte superior, além da assinatura da lanterna, também temos a luz de rodagem diurna em LED. Porém, a luz de pisca é incandescente e aqui você tem farol alto e farol baixo do tipo halógeno. E como vocês estão vendo, a Fiat Toro não tem aí o farol auxiliar e nem faróis suplementares. Aí uma questão muito de preferência. Você quer um conjunto que ilumina mais? Evidentemente aqui a picape da Renault vai oferecer esse conjunto, ou se você quer essa modernidade da assinatura de lanterna em LED, como também a luz de rodagem diurna. Mas se a gente tivesse que cravar aqui, eu diria que no geral o conjunto da picape da Renault vai ser um pouco melhor. Aqui pelo lado a gente consegue notar algumas diferenças expressivas. Começando pela questão do porte. Deve estar dando para ver aí na imagem que a Fiat Toro é um pouco maior, dá essa sensação. Pois bem, não é a sensação, é a prática. Quando a gente vê os números, o comprimento da Fiat Toro é de 4,94 m, enquanto a Oroch tem 4,71 m. A altura, a Toro tem 1,67 m e a Oroch tem 1,63 m. Até o entre-eixos é bem diferente. A picape da Renault tem 2,83 m, enquanto a Fiat Toro tem 2,98 m. A gente consegue ver um tamanho maior da Fiat Toro, ainda que as duas picapes estejam na mesma categoria de picapes intermediárias. Além do tamanho, a gente tem que conferir aqueles números que são extremamente importantes num fora de estrada mais leve, como por exemplo, ângulo de entrada. Aqui na Fiat, esse ângulo de entrada é de 24,5 graus, enquanto que na picape da Renault é de 27,5 graus. Então, ele é um pouquinho melhor na picape da Renault. Ângulo de saída, na Fiat Toro, aí é um pouco melhor,
que é de 27,5 graus, enquanto na picape da Renault, 22,4 graus. Outro número muito importante, a altura em relação ao solo. Nesse caso, a picape da Fiat ganha, porque ela tem quase 25 centímetros, ou seja, 24,8, enquanto a picape da Renault tem 21,2. Isso é mais tranquilidade para a picape da Fiat na hora de atravessar aqueles obstáculos um pouquinho maiores. Construção de suspensão também é bastante importante. E olha só, aqui na frente as duas são bem parecidas, suspensões totalmente independentes do tipo McPherson. Mas quando a gente vai para a parte traseira, aí tem diferença. Porque a picape da Renault usa também uma construção McPherson na parte traseira totalmente independente. Entretanto, a Fiat Toro usa um sistema de construção multilink, multibraço, inclusive com uma posição diferente do amortecedor. E nesse ponto eu posso garantir para vocês, a suspensão traseira da Toro é muito melhor e muito mais elaborada do que a picape da Renault. Existem pontos onde as duas picapes são bem parecidas, como por exemplo o sistema de freio. As duas usam discos dianteiros e tambores traseiros. Outra coincidência, pneus exatamente da mesma medida. 215 de largura, perfil 65, aro 16 polegadas. Só que aí tem diferença na roda, porque a Oroch usa aí uma roda em liga leve diamantada em 2 tons, enquanto a Fiat Toro, por ser uma versão de entrada, é uma roda em aço com sobrecalota. Nesse ponto, a gente vai concordar aqui que a solução do Oroch é mais interessante, mais bonita pelo menos, né? E aí, quando a gente fala de pneus, também tem uma diferença. Apesar das duas picapes usarem pneus aí de proposta todo terreno, a gente percebe que o desenho da Fiat Toro do pneu, ele é mais voltado para o asfalto, enquanto o da Oroch, ele tem um desenho que deve ser mais eficiente nos pisos de baixa aderência. Aí é uma questão de uso, né? Se a pessoa vai mais para a terra ou fica mais no asfalto. Porém, tem um detalhe muito importante que eu não posso deixar de mencionar. A picape da Renault tem um step de exatamente a mesma medida do pneu de rodagem. Então, se você está fazendo aí uma longa viagem, no meio da viagem furou o pneu ou rasgou o pneu, por exemplo, você vai substituir o step, não vai ter alteração na dirigibilidade. Já a Fiat Toro usa aquele step fininho que acaba alterando a dirigibilidade. Então, nesse ponto, em matéria de situação de pneus, eu vou dar a vitória aqui para a picape da Renault. E aqui atrás, vamos começar pela solução de iluminação. Aqui na picape da Renault é tudo lâmpada incandescente. Mas quando a gente vem aqui na Toro, tem uma pequena vantagenzinha, porque a iluminação de lanterna aqui é feita em LED. Os demais sistemas são todos em lâmpadas incandescentes. Então, em matéria de iluminação, a solução da Toro é um pouquinho melhor. Mas em matéria de assistência na hora de manobrar, aí olha só, a picape da Renault tem 4 sensores de estacionamento, mais câmera de ré. Inclusive a câmera fica ali no centro do símbolo da Renault. Vou dizer para vocês que não foi uma solução assim esteticamente tão bonita, mas tem a câmera de ré. Já a picape da Fiat aqui tem só os sensores de estacionamento e não tem câmera de ré. Então na hora de manobrar, a picape da Renault será uma solução melhor. E como o assunto aqui é picape, a gente tem que ver a utilização delas como um produto, digamos assim, para trabalho. E aí olha só, a gente está vendo aqui que a picape da Renault está com a capota marítima. Inclusive, é um equipamento de série aqui nessa versão. Aqui na Fiat Toro a gente também vê o equipamento instalado. Entretanto, isso aqui não é série na versão Endurance. Isso aqui é um opcional de fábrica que você tem que contratar e pagar a parte para ter aqui o recurso. E como você faz o acesso à caçamba? Pois bem, aqui na Oroch é aquele sistema tradicional, né? Que a tampa abre desta forma. Entretanto, vocês estão vendo que a tampa é pesada e quando você abre ela simplesmente despenca. Não é aquela utilização aí mais suave. Quando a gente vem aqui na Fiat Toro é bem diferente, porque é aquele esquema de porta que você abre, dividida, de lado. E vocês estão vendo que a porta é bastante leve. Então se você quiser abrir apenas uma porta para acessar a caçamba, você consegue. Ou ainda, você tem a possibilidade de abrir aqui as 2 portas para acessar a caçamba. Claro que o sistema da Toro é muito mais suave para ser utilizado, né? Agora, outro detalhe também que a gente já pode destacar é que as duas picapes, como vocês estão vendo, tem a região aí da caçamba protegida, não? Então já vem com esse protetor de caçamba
que ajuda aí quando você vai colocar coisas mais pontiagudas ou coisas mais rústicas para não riscar a pintura. Então as duas já trazem isso. Em matéria de acesso à caçamba, eu vou dizer, o da Toro é muito mais suave e prático. E aí temos aquela pergunta recorrente. Essas capotas marítimas aqui conseguem proteger objetos que vão dentro da caçamba, que são sensíveis à umidade ou até mesmo à sujeira, como pó? Então a resposta aqui é bem direta, não, não protegem. Então, se vocês têm coisas que não podem sujar ou mesmo molhar e vão usar essas capotas marítimas em, por exemplo, situações de estrada de terra ou até mesmo em chuva forte, a chance dos seus objetos acabarem sendo danificados é grande. Portanto, essas capotas marítimas aqui estão para uma proteção parcial daquilo que vai dentro da caçamba. E as capacidades da caçamba, como são? Começando pela capacidade volumétrica, o espaço que a caçamba tem. Às vezes vocês têm coisas que ocupam muito espaço, porém são leves. E aí você precisa de uma maior capacidade volumétrica. Assim, na Fiat Toro nós temos 937 litros de capacidade na caçamba, enquanto que na Oroch são apenas 683. Aqui, vantagem para a Fiat Toro. E a capacidade de carga, quantos quilos eu consigo colocar na caçamba? Na Fiat Toro a gente tem uma capacidade de 750 quilos, enquanto que na Oroch são 650 quilos. Então, nesses dois itens, não há dúvida nenhuma, a Fiat Toro é a melhor solução. E mais um detalhezinho aqui com vantagem para a Fiat Toro, porque aqui dentro da caçamba tem uma luzinha ali, inclusive em LED para iluminação, item que não está disponível aí na picape da Renault. E se você precisa transportar cargas mais compridas, como por exemplo, escadas e canos, como é que faz nas duas picapes? Começando aqui na Fiat Toro, você está vendo que tem essa barra aqui na parte superior, inclusive existe esse recurso que quando você levanta ele serve como uma espécie de limite para as coisas não ficarem correndo. Quando a gente vem aqui na picape da Renault, olha só, a gente também tem, só que aqui no caso é um Santo Antônio. E por ele ser mais estrutural, além de você poder apoiar na parte superior, você ainda pode amarrar aqui na lateral. Então aqui você tem uma, digamos assim, fixação um pouco melhor. Outro detalhe, a gente percebe que essa peça aqui na Toro, ela termina aqui na parte superior da porta traseira. Entretanto, aqui na picape da Renault, a peça vai em toda a região do teto, ou seja, se você precisar transportar cargas que não cabem necessariamente na caçamba e precisa utilizar outros recursos, a gente percebe uma vantagem nítida da picape Oroch. Assunto de segurança é sempre muito importante, então vamos lá. Nenhuma dessas duas picapes aqui, pessoal, tem sistemas de assistência à condução, que são aquelas câmeras ou radares frontais para alerta de colisão frontal, sistema de permanência de faixa. O que a gente tem aqui é um conjunto mais simples, ou seja, programa de estabilidade eletrônico e airbags. E nesse ponto a diferença é bem gritante de uma para outra. Por quê? A Oroch tem apenas 2 airbags frontais, né? Isso é um pênalti bastante sério da Renault. E enquanto aqui a Fiat Toro tem 6 airbags, 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça que protegem inclusive o banco traseiro também. Então só aí a gente já pode afirmar com toda a segurança do mundo que a Fiat Toro vai ter mais proteção no caso de uma colisão. E tem mais, a questão da plataforma. Por quê? Aqui no carro da Renault é a plataforma B0, que inclusive a gente sabe que é utilizada em carros como, por exemplo, Sandero e Logan. Quando a gente vem para a plataforma da Toro, é aquela Small Wide, que aí é só utilizada em carros de porte maior. Então a gente tem na Toro, tem no Renegade, tem no Commander e tem também no Compass. Ou seja, se eu tivesse que fazer uma aposta de qual das duas plataformas é melhor em matéria de segurança, independente dos sistemas de auxílio, eu diria para vocês, a plataforma da Toro é uma plataforma mais moderna e mais robusta. E além disso, também tem mais airbags. Então, do ponto de vista de segurança, a Toro é muito superior à Oroch. Organização aqui interna e também a questão dos porta-objetos. Como é que é? Vamos ver pela Oroch em primeiro lugar. Já vou destacar esse descansa-braço escamoteável, que acaba sendo bem interessante, né? O câmbio é CVT, mas é um tipo de câmbio automático, então em longas viagens você consegue aqui apoiar o braço, que traz um pouco mais de conforto. Porta-objetos. Aqui no meio do painel nós temos esse porta-objetos aqui. Dá para você guardar algumas coisas, como por exemplo carteira ou até mesmo celular. Porém, pessoal, esse porta-objeto tem alguns problemas. Por quê?
Ele é plástico duro e liso aqui na parte de baixo dele e ele é reto, ele não é inclinado. Então se você coloca aqui um celular ou até mesmo uma carteira e você está numa subida ou faz uma aceleração mais forte, é muito fácil dos objetos caírem. Aconteceu algumas vezes comigo. Então ele tem aí uma utilidade um pouco limitada. Eu vou destacar um outro porta-objetos que tem aqui embaixo, pequenininho, que é muito útil para você, por exemplo, guardar controle remoto. Esse sim, é bem legal. Esse carro está equipado aqui com um carregador de celular por indução, só que isso não é série da versão, é um acessório. E eu vou dizer para vocês que eu não gostei muito, porque esse carregador de celular por indução, ele fica numa posição que não trava direito o celular. Então, dependendo do piso desnivelado, o celular pode cair para um lado ou para o outro, e tem mais. Às vezes ele para de carregar o celular, então ele não tem o melhor desenho, por assim dizer. Esperava um pouquinho mais. Entre os bancos aqui, a gente tem aqui um porta-latas ou um porta-garrafas, que aí sim é legal para você, por exemplo, colocar aqui o celular. E embaixo da alavanca de freio de mão, você tem um espaço aqui que você pode guardar aqui algumas moedas, algumas coisas, mas é plástico duro e liso, então dependendo do que você coloca, acaba fazendo barulho. Mas eu vou chamar a atenção aqui para vocês do porta-luvas, porque ele tem um bom espaço. Eu, por exemplo, consigo guardar aqui o meu tablet no porta-luvas e outros objetos. Então aí eu achei bem interessante. Mas o que a gente consegue ver é que em matéria de organização aqui dentro, eu acho que a Renault poderia ter caprichado um pouco mais. Aqui a gente também pode destacar mais algumas coisas por dentro. O volante, por exemplo, olha só, ele tem apenas ajuste de altura, não tem ajuste de profundidade e o curso mesmo de altura não é tão amplo assim. Aqui do lado a gente tem o comando satélite para interagir com a central multimídia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente acho uma solução prática. E na parte da frente do volante nós temos o botão do controle de cruzeiro, que muita gente chama aí de piloto automático. E aqui, como nós estamos vendo, a central multimídia, ela está projetada, ela fica aqui na parte superior, justamente por isso que a gente ganhou o porta-objeto aqui na parte central. Ponto interessante é a presença do ar-condicionado digital e automático de simples zona, mantendo assim a temperatura que você escolheu automaticamente. Como aqui nós temos a Oroch na versão topo de linha, os bancos são forrados em couro, inclusive com uma costura aqui num tom mais claro, que combina aqui com o detalhe que nós temos no painel. E o banco em couro, pelo menos uma parte central dele aqui, é microperfurado. Como eu já expliquei, o banco microperfurado é bom porque ele ajuda a ficar com a temperatura um pouquinho mais baixa quando você deixa o carro muito tempo no sol. Aqui na Fiat Toro nós não temos descansa-braço, afinal é a versão de entrada. Entretanto, a oferta de porta-objetos é bem melhor. Começando por esse do painel, que ele é inclinado para frente e tem aqui uma basezinha de borracha. Então quando você coloca os seus objetos, eles ficam mais presos, não tem chance de hora de se acelerar e ele cair. Tem mais aqui, olha. A gente tem dois porta-latas aqui entre os bancos, inclusive com um prendedor aqui de borracha. Tem esse porta-objetos que serve para você colocar carteiras, moedas, controles remotos ou até mesmo smartphone. Tem esse outro porta-objetos aqui à frente da alavanca de câmbio, que também cabe smartphone e outras coisas. A gente pode guardar o controle remoto aqui e tem mais esse outro porta-objetos aqui que a gente consegue ver que ele é bastante fundo. Então, em matéria de organização, eu vou dizer, a Toro é efetivamente melhor. Mas o porta-luvas não é tão versátil. Quando a gente abre aqui o compartimento, se eu tentar guardar um tablet aqui, por exemplo, ele não encaixa direito, ele fica inclinado. E se eu fechar o porta-luvas assim, a parte que fica mais para cima pode bater na parte superior do porta-luvas. Então a gente consegue ver que o espaço ali, pelo menos no porta-luvas, é inferior aí ao da Oroch. Ponto que não empolga muito aqui na Toro é o ar-condicionado, que ele é totalmente manual. Ainda que ele tenha controle eletrônico das funções, ele não tem ajuste automático de temperatura e nem indicação digital. Volante, aqui nós temos uma solução melhor, porque ó, ajuste de profundidade e ajuste de altura. Então você tem um curso melhor para ajustar o volante na posição desejada. E você tem muito mais funções aqui no volante. Lado esquerdo você tem os botões para interagir com o painel, que é totalmente digital, e com o computador de bordo. Botões aqui para atender e encerrar a chamada da central multimídia. Controle de cruzeiro com a função de limitador de velocidade. E na parte traseira do volante, mais botões para interagir aí com a função de áudio da central multimídia. E como é uma versão de entrada, aqui nós temos um banco em tecido.
Ainda que não seja um tecido muito pobre, porque você vê um acabamento diferente, né? Então você tem uma parte num tecido mais escuro e a parte central aqui você tem uma trama, né, cinza. Então acaba tendo um visual interessante, mas não é uma forração em couro. Acabamento também é importante. Então vamos falar da Oroch em primeiro lugar. Aqui na porta, uma parte grande é plástico duro, né? A gente consegue ver em boa parte da porta. Porém, aqui do lado, uma boa porção, e onde você apoia o braço, você tem um material ali suave ao toque. A parte de baixo onde você apoia o braço parece ser o mesmo material de revestimento do banco, porém aqui na lateral de porta, ainda que sejam parecidos, não é o mesmo material. De toda forma, é suave ao toque. E a porta ainda tem espaço para você colocar ali uma garrafinha, não pode ser lata ou copo porque é inclinado. E aí você tem espaço adicional para guardar carteira ou até mesmo caixinhas de óculos e coisas relativamente pequenas. Quando a gente vem aqui para o painel, também é tudo plástico duro, só que a gente vê tipos diferentes de textura, né? Então você tem uma textura aqui no meio, outra textura aqui na parte superior e nessa daqui, e uma outra textura aqui embaixo. Tem alguns detalhes de estilo, como por exemplo, um prata fosco que a gente tem aqui na saída de ar ou até mesmo na porta, ou ainda este detalhe aqui no meio do painel que lembra aí um tom cobreado. E na Fiat Toro, o acabamento. A porta também tem uma expressividade aí de plástico duro, parte superior e parte inferior. Entretanto, a região onde você vai apoiar o braço aqui e aqui até na lateral, você tem um material acolchoado. Então você tem aqui tecido que acaba sendo agradável ao toque. Não é um material que lembra aí couro, mas de toda forma tem aí esse conforto. A gente também pode destacar que a porta tem espaço para você colocar ali uma garrafinha, pode até ser uma lata, porque não chega a ser tão inclinado, e um espacinho adicional para você guardar outras coisas. Mas o espaço da porta da Oroch é melhor. Quando a gente vem aqui para o painel, também tem duas texturas de plásticos, um aqui embaixo e um aqui em cima. Já que a parte central é um plástico também, mas ele lembra alumínio, não é alumínio, ele lembra alumínio. Então, visualmente falando, eu diria para vocês que o acabamento da Toro é um pouco melhor, mas aí é aquela história. Tem gente que prefere aquele material que lembra couro em vez do tecido, que é o que a gente tem aqui na Toro na versão de entrada. E o banco traseiro da Oroch? Pessoal, o entre-eixos não é pequeno, são 2,83 m, mas a gente vê que não tem muito espaço aqui atrás. Deixei o banco dianteiro ajustado de forma confortável para eu dirigir. E olha só, meu joelho já está praticamente encostando aqui no banco, né? Movimentação de pés também não é lá aquelas coisas todas. E o que a gente pode destacar aqui atrás? Tem essa luz central que acaba servindo para quem está aqui atrás, mas não é necessariamente uma lâmpada de leitura, porque se você acender vai atrapalhar um pouco quem está na frente, principalmente à noite. Você tem aqui a alça de segurança no teto, tem aqui uma tomadinha de 12 volts para você ligar para carregar algum dispositivo e vai parando por aí, porque a própria porta não tem espaço para porta-objetos. E eu vou dizer para vocês, a posição que eu estou sentado aqui também não é a mais confortável. Aqui na parte de trás da Fiat Toro a gente consegue ver mais espaço. Para começar, o entre-eixos desse carro é de 2,98 m. Usando o banco dianteiro de forma confortável ajustada para mim, olha só, eu tenho um pouco de espaço entre o meu joelho e o banco. Não é muita coisa, mas você tem mais espaço. A movimentação de pés também é mais agradável aqui na Toro. E a posição que você se senta no banco é efetivamente mais confortável. E a gente observa mais coisas aqui, alça de segurança no teto, ganchinho para você pendurar cabide, iluminação aqui de leitura e você tem mais coisas. Aqui você tem um porta-objetos que é ideal para você, por exemplo, colocar aqui um smartphone. E você tem até mesmo ali tomada USB e também tomada de 12 volts. Então fica fácil você ligar um adaptador aqui e carregar o telefone. E por fim, a porta da Toro também tem espaço para porta-objetos. É pequeno, mas você consegue escolher se você quer colocar uma garrafinha ou outras coisas. Então, em matéria de banco traseiro, a Toro é efetivamente melhor. Começar dirigindo a Oroch e a gente já vai fazer o nosso teste urbano. No momento que eu engato o ré, a gente vê que tem um sensor de estacionamento traseiro, a câmera de ré com linha de guia, porém ela não é dinâmica. O que você tem aqui é ajuste de saturação, brilho e contraste. Pois bem, vamos lá. O volante tem assistência eletrohidráulica, não é tão leve assim. Eu já dirigi carros com direção elétrica que são efetivamente mais leves do que esse aqui. Então você tem que ficar prestando atenção aí na câmera. Bom, a gente tem aí, olha como vocês estão vendo ali atrás, o obstáculo, sensor de estacionamento e a câmera de ré, que eu vou dar para vocês aqui.
eu achei bastante razoável o funcionamento disso. Agora o teste de tachão e lombada para testar conforto e também isolamento acústico, começando pelo tachão e a capacidade na lombada. Bom, vamos lá. Primeiro o teste de tachão, vamos ver como é que a Auroch se comporta. Olha, o som aqui dentro, né, o isolamento acústico até que é bom, mas a gente sabe que o carro é bastante novo, a gente não sabe com o tempo como é que fica. De toda forma, a suspensão me pareceu um pouquinho mais consistente, ela não chega a ser assim tão macia, mas o conjunto bastante resistente. Agora, pessoal, eu vou fazer o teste de lombada, só que todas as lombadas a 40 por hora, uma velocidade mais alta, que a gente quer ver o limite, né? Primeira lombada, olha, não bateu e não raspou, a gente chacoalhou bastante aqui dentro, mas passou com uma certa tranquilidade. Segunda lombada a 40 por hora, vamos lá. E mais uma vez, não bateu e não raspou, conseguiu aí passar com uma certa tranquilidade. Agora vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada a 40 por hora também. Vamos lá. Aqui o isolamento acústico tá bom. A terceira lombada foi um pouco mais fácil aí do que as outras duas. E a última lombada agora a 40 por hora. Essa foi bem fácil. Então, o que a gente viu aqui é um conjunto bem resistente para encarar aí lombada, valeta e buraco. E o isolamento acústico, de novo, o carro é novo, mas nesse momento ele está muito bom. Manobra de fim de rua, picape já alinhada com a guia. Vamos até aqui o nosso ponto de referência para poder virar todo o volante. Vamos lá. Uma volta. Praticamente uma volta e meia para virar, um pouquinho mais que uma volta e meia para virar completamente o volante. Vamos até o final da rua. Encostando o pneu na guia, virou um pouquinho mais, pouquinha coisa mais que os 90 graus. A gente tem que voltar um pouco aqui para poder desvirar com segurança. O volante é um pouquinho pesado, tá, pessoal? Já digo que não é tão leve assim. E aqui a gente tem a Auroch deslocada para a parte esquerda da pista, dá para ver bem. Então acabou usando bastante espaço. Câmera de ré é boa, tem o sensor de estacionamento, mas me incomodou um pouquinho o peso aqui do volante. Agora a vez da Toro aqui na nossa manobra urbana. Bom, a gente engata ré, esta versão não possui câmera de ré, a única coisa que a gente tem ali é sensor de estacionamento, tem que ficar atento aí aos espelhos. Volante, direção com assistência elétrica, muito mais leve aí para fazer a manobra, indiscutivelmente, mas não ter câmera de ré obriga aí o método mais tradicional, né? Os espelhos e bastante atenção. Mas a gente tem um sensor de estacionamento lá atrás, vamos ver como é que é o funcionamento dele. A gente tem uma árvore atrás do carro, prestando atenção no espelho, ó, sensor, como vocês estão vendo, o sensor funciona bem. Mas a falta da câmera de ré é um ponto que acaba deixando um pouquinho a desejar. Agora o tachão e lombada, e vamos ver como é que se comporta o isolamento acústico e conforto. Primeiro tachão. Olha, pessoal, vamos lá. Em matéria de conforto, eu vou dizer que aqui é um pouco mais confortável. Agora, em matéria de isolamento acústico, não está tão bom quanto na Auroch, mas lembrando, esse carro tem 10 mil quilômetros rodados, então isso pode fazer diferença quando o carro é novo. De toda forma, aqui na Toro nós temos um pouco mais de conforto. Agora vamos lá nas lombadas a 40 por hora. Então primeira lombada 40, passou bem, não bateu, não raspou. Aliás, aqui foi até um pouco mais confortável que na Auroch a passada. Vamos ver a segunda 40 por hora. Nitidamente a Toro passa na lombada com um pouco mais de suavidade, um pouco mais de conforto. Vamos ver o piso desnivelado agora, o isolamento acústico, e a terceira lombada 40. Um pouquinho mais de ruído aqui dentro mesmo. A terceira lombada foi muito fácil, a 40 por hora, bastante fácil mesmo. E agora a última lombada aí a 40 por hora. Bom, dois pontos indiscutíveis. A Toro é mais confortável e passa melhor nas lombadas em velocidade superior. Porém, o isolamento acústico aqui deixa um pouquinho a desejar. Agora a nossa manobra de fim de rua, também com a Toro já alinhada aqui com a guia.
Vamos aqui no nosso ponto de referência para poder fazer a curva. Volante, uma volta, também um pouquinho menos que uma volta e meia. Mas pessoal, eu digo para vocês, volante aqui é bem mais leve, indiscutivelmente mais leve. Vamos até encostar na guia. Bom, eu já vou dizer para vocês, encostando na guia a gente conseguiu chegar nos 90 graus, então já ficou bastante claro aqui pra gente que o raio de giro ou o diâmetro de giro da Toro é um pouco maior, porém o volante é mais leve. E aqui nós não temos uma câmera de ré para auxiliar a gente. Mas vamos ver o final da manobra. Ah, olha só, a Toro saiu bem deslocada aqui para a esquerda, né? Vocês estão vendo aí na rua que o espaço que a Toro usa para fazer a manobra é efetivamente maior do que na Oroch, né? Então a vantagem aqui é apenas o volante que tem assistência elétrica e é mais leve. De resto, a Oroch consegue ser melhor. Hora de levar as duas picapes aí para nossa prova de aceleração de 0 a 100. Lembrando, as duas picapes estão abastecidas com etanol. E dessa vez nós vamos fazer duas passagens, com e sem o ar-condicionado ligado. E aí, quem será que ganha? Teste de 0 a 100, primeiro vamos fazer aqui com o Oroch, inclusive com o ar-condicionado desligado. A gente quer ver a melhor performance, mas a largadinha vai ser a estolada. Vamos lá, estolando e saindo. Piscou um pouquinho o programa de estabilidade, né? Fez aí as simulações de troca de marcha. Chegando aqui nos 90, 100 por hora. A gente conseguiu 0 a 100 em 10,76. Vamos repetir com o ar ligado agora. Agora com o ar-condicionado ligado, mas também largada estolada. Vamos estolar aí. Vamos lá. Simulando aí a troca de marchas. Aqui subiu um pouquinho, não foi muito, mas subiu um pouquinho, 10,99. Agora a vez aqui da Fiat Toro, no 0 a 100, ar desligado, só que aqui tem o modo Sport de câmbio, né? Então vamos ligar aqui o modo Sport, largadinha também estolada, e aqui temos o gráfico de potência no painel, que é bem diferente. Mas vamos lá, vamos estolar aí, saindo. Chegando aqui nos 90 e 100. Olha só, primeira passagem que a gente fez aqui, 10,19. Toro foi um pouquinho melhor. Agora nós vamos fazer a aceleração 0 a 100, também no modo Sport, porém com o ar-condicionado ligado. Vamos ver se vai mudar. Vamos estolar aqui e saindo. Olha aí, subiu um pouquinho o tempo, 10,37. Ainda assim, a Toro é melhor do que a Oroch. E na aceleração, como a gente viu, a Fiat Toro foi melhor. Ainda que a margem seja bem pequena entre as duas picapes, efetivamente nas duas passagens a Toro foi melhor do que a picape da Renault. Bom pessoal, agora a gente vai aproveitar para fazer duas coisas juntas. Teste de consumo e teste numa pista de terra, né? Então nós estamos com os dois carros andando juntos, na nossa frente aí tem a Oroch, aqui estamos com a Toro, os computadores de bordo foram resetados e vamos pegar um trechinho de terra justamente para ver o comportamento e o consumo dos dois carros na mesma situação. Começando aqui o nosso trechinho de estrada de terra, que a gente sempre usa, eu já posso dizer para vocês que a Toro tem uma suspensão que é bastante confortável. A gente consegue ver que ela filtra bem as imperfeições do piso. E isso certamente garante mais conforto aqui dentro. Outra coisa que eu também gosto bastante na Fiat Toro é a capacidade de direção dela, por assim dizer, né? Então ela tem um volante que é bastante leve, ela dá a sensação de ter um conjunto mais leve. E a boa altura em relação ao solo dela também permite, com bastante tranquilidade, até usar a Toro numa velocidade, digamos assim, um pouquinho mais alta nesse tipo de piso, sem a gente perceber o risco, né, da parte de baixo do carro bater ou raspar. Então, é leve para dirigir, é alta o suficiente para passar bem aí nos obstáculos, como a gente está vendo. Então a gente tem aqui algumas pequenas erosões, tem lombadas aqui, e a gente consegue passar com uma
digamos assim, uma certa facilidade sem o problema do carro ser baixo. Ela vai muito bem nesse tipo de situação. Agora é a vez da gente dirigir aqui a Oroch. Pessoal, mesmo trecho que a gente fez com a Toro, o que eu já posso dizer para vocês? Aqui a suspensão é um pouco mais dura, então você sente mais a rugosidade do piso. Ela não é tão macia quanto a Fiat Toro. Porém, aqui nós temos um isolamento acústico que parece melhor. Lembrando, esse carro está muito mais novo que a Toro, está praticamente zero. A Toro já tem 10 mil quilômetros rodados. Pode ter diferença quando esse carro aqui tiver 10 mil quilômetros, mas nesse momento o isolamento acústico aqui é um pouco melhor. Outra coisa também que eu quero destacar para vocês, pessoal, é que aqui, pela direção ser um pouco mais pesada, né, você tem a sensação de estar dirigindo um carro que, digamos assim, um pouquinho grande. É a sensação, não que o carro seja, mas como a direção é mais pesada, fica essa sensação para o usuário. E a posição de dirigir aqui na Oroch não é tão agradável quanto na Fiat Toro. Então, a ergonomia da Fiat Toro, ela é melhor. Aqui você não fica, digamos assim, na melhor posição. Mas a gente tem que destacar que, pelo menos, dá toda a sensação aqui da suspensão desse carro ser bastante resistente, ainda que falte aí um pouco de conforto. E mesmo nos números, a Oroch sendo um pouco mais baixa do que a Toro, nessa condição que nós estamos usando, não dá para dizer que tem algum tipo de diferença perceptível. Teríamos que, obviamente, ir para uma situação um pouco mais difícil de fora de estrada para conseguir ver as diferenças dos números. Mas nessa situação aqui, ela atende tão bem quanto a Toro em matéria de altura em relação ao solo, ângulo de entrada e saída e superação dos obstáculos. Só fica a questão mesmo do conforto e da ergonomia que deixa a desejar em relação à Fiat Toro. A central multimídia da Oroch é bastante parecida em funcionamento com aquela que a gente já viu no Duster. Só que aqui ela tem uma posição diferente. Ela tem essa tela flutuante na parte superior do painel. Ela é totalmente touchscreen, não existem botões físicos na tela da central multimídia. Uma coisa legal que a Renault fez aqui, que a gente lembra de outros carros do passado da marca, né? Que antes a porta USB ficava aqui na tela da central multimídia com o fio passando na frente da tela. Isso não era legal, né? Agora a porta USB fica aqui embaixo no console, onde você pode ligar pendrive, onde a gente tem um pendrive ligado, ou até mesmo um cabo para fazer a integração Android Auto e Apple CarPlay. Detalhe, essa central também tem integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que acaba ajudando. Mas as funções dela são relativamente básicas. Então a gente tem aqui um botão para ligar e desligar a função de áudio, volume, o botão de tecla Home, que é esse que a gente está usando agora, e aqui algumas configurações do carro, como vocês podem ver, né? Na tela principal, você consegue escolher ali a fonte de áudio com rádio e mídia. Inclusive, quando a gente vem aqui em mídia, você tem aqui no comando satélite a possibilidade de alternar as mídias. Então, ó, você tem ali o Bluetooth, FM, AM ou até mesmo USB, que é o que a gente está usando. Você também tem ali a integração do telefone, pode ser por Bluetooth ou até mesmo Android Auto. Tem aqui o menu de configurações, onde você consegue ajustar algumas coisas da central, gestão dos dispositivos conectados, ajuste da tela da central multimídia aí para dia, noite, você quer um brilho mais forte, um brilho mais fraco, ajuste do áudio, onde você tem aqui algumas configurações, como vocês podem ver, a parte de volume, balanço do som, né? Se você quer também o equalizador, ou seja, a gente consegue ver que não é uma central tão sofisticada assim. Mas a parte legal é que aqui na Smartphone Integration, se você quiser, você pode, por exemplo, ativar aqui a função, aí obviamente vai pedir a confirmação no telefone para você conseguir fazer justamente a integração do Android Auto sem fio. Como vocês viram aqui, ó, foi bastante rápido, bastante fácil. E aí todos aqueles aplicativos que são compatíveis, né, eles estarão disponíveis, como por exemplo o Waze e o Maps. Se você quiser voltar nas funções da central, basta apertar aqui o botão. Mas eu vou dizer para vocês, falta um pouco de recurso aqui nessa central, né? Ela tem basicamente o essencial com a única diferença do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E a central aqui da Fiat Toro, pessoal, essa central aqui, ela tem uma tela 1 polegada menor do que a Oroch, porém é uma central com um pouco mais de recursos. Para começar,
ela tem duas portas USBs ali na parte de baixo do console. Tem uma padrão C e uma do tipo A, que é aquela mais convencional. Essa central aqui também suporta 2 celulares conectados simultaneamente no Bluetooth. Isso acaba sendo bem interessante. Aqui a gente também tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A diferença é que aqui nós temos alguns botões físicos. Então você tem, por exemplo, o botão do volume, que é físico. Você tem aqui o botão de sintonia, botão para desligar a tela da central e o botão para emudecer. Isso é mais fácil, né? Porque quando você está dirigindo o carro é muito mais fácil girar o botão do que ficar no touchscreen. Você tem mais precisão girando o botão. Essa central também tem aqui uma tela inicial configurável, que você pode escolher os itens que vão aparecer aqui, com integração de função do computador de bordo. Então o mesmo computador de bordo que você tem aqui na tela do carro, olha só, você tem aqui na central multimídia. Isso é legal. Na parte de mídia, você tem duas portas USBs, mas olha só, ela não suporta simultaneamente gerenciar 2 pendrives, mas as duas portas são lógicas. Como é que é isso? Bom, eu estou com os 2 pendrives conectados e olha só, ele está lendo o pendrive que está no USB-C. Aí eu vou puxar para fora o pendrive que está no USB-C. Tá vendo? Ele automaticamente já começou a ler o outro pendrive que está na outra USB. Então ele não consegue gerenciar simultaneamente, mas ele consegue, digamos assim, fazer uma leitura lógica de quando um ou outro quer o que você está utilizando. Você também tem aqui a conexão Bluetooth, né, para poder usar um celular, que no caso eu já estou com o celular conectado. Você consegue ter algumas configurações do veículo aqui, como vocês estão vendo. Ó, você pode escolher o perfil do usuário, que aí ele suporta usuários diferentes. Você tem aí ajustes aqui do sistema de assistência do carro, do Park Assist no caso, né, que são os sensores traseiros. E aí algumas outras informações da central. Você também pode ter aqui o controle da tela e ainda o computador de bordo A e B, que acaba sendo aí um diferencial. E aqui são todos os aplicativos ou funções que você tem disponível aqui na central multimídia, ou por categorias, ou todos eles juntos. E aí, pessoal, quando você está aqui no telefone, olha só, a gente está usando, como vocês estão vendo ali, o Bluetooth convencional, tanto para streaming quanto para viva voz. Se eu apertar aqui o botãozinho, ele faz a conexão do celular para Android Auto, né? Você precisa ter aqui a liberação e confirmação no smartphone, mas aí você já passa a ter aqui o Android Auto também integrado. E ele funciona tanto com o Android Auto quanto o Apple CarPlay sem fio. Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa central aqui? Apesar dela ter uma tela menor do que a da Oroch, ela tem mais funções. Ainda que não seja nada assim, nossa, quantas coisas a mais, evidentemente você tem um pouco mais de recursos e praticidade na utilização da central da Fiat Toro. E o consumo, como é que ficou? Pois bem, andando com as duas picapes em estrada de terra juntas, a gente pode dizer que é uma espécie de semi-urbano, porque a gente teve aí uma velocidade média mais baixa, porém não com o trânsito da cidade. De toda forma, a gente rodou aproximadamente 10 km. E olha as médias que a gente conseguiu aí. A picape da Renault fez 6,1 km por litro, enquanto a picape da Fiat fez 6,4 km por litro. A picape da Fiat ganhou aí no semi-urbano, ainda que a margem seja pequena. E na estrada, também testamos as duas picapes andando juntas com ar-condicionado ligado na mesma condição. A picape da Renault conseguiu 9,9 km por litro e a picape da Fiat conseguiu 10,3 km por litro aí numa prova de aproximadamente 22 km. Ou seja, nas duas situações, a picape da Fiat foi melhor, ainda que a margem seja pequena entre elas. Revisões também são importantes, lembrando que a gente considera aqui apenas aqueles valores obrigatórios que a fábrica pede em cada uma das revisões, ou seja, aqueles itens que você não pode tirar e não são considerados, portanto, elementos de desgaste, como por exemplo, pastilhas de freio, lonas de tambor, até mesmo pneus ou outros itens que podem se desgastar independente da revisão obrigatória. Pois bem, pessoal, consideramos as 6 primeiras revisões dos dois veículos, que são feitas de 10 em 10 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano, o que ocorrer primeiro. A picape da Renault, nas 6 primeiras revisões, totaliza aí R$ 4.347. Já a picape da Fiat, nas 6 primeiras revisões, totalizou aí R$ 5.220. Então a gente tem aí uma diferença de quase R$ 1.000, sendo que a picape da Renault é mais barata. Uma pequena observação, pessoal, porque olha só, apesar do valor total da Renault
ser mais favorável em 6 primeiras revisões, tem um detalhezinho aqui, porque a quarta revisão da Oroch tem um preço aí de quase R$ 1.300. E até a quarta revisão da picape da Fiat, todas as revisões ficam abaixo de R$ 1.000. E aí a única revisão mais pesada que você encontra na picape da Fiat seria a sexta revisão, custando em torno aí de R$ 1.400. Então assim, se você for ficar pouco tempo com as picapes, pode ser que seja mais vantajoso em matéria de revisão a picape da Fiat. O seguro também é importante. E para isso, mais uma vez, a gente consultou a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para montar o seguro das duas picapes, sempre considerando o mesmo perfil de usuário. Afinal de contas, se muda o perfil do utilizador, pode mudar o valor do seguro. Mas olha só, começando aqui pela Fiat Toro, a melhor condição de seguro que a gente encontrou foi a seguinte: preço do seguro na casa de R$ 5.000, com a franquia já reduzida em 50%, custando aproximadamente R$ 3.800. Quando a gente vem aqui para a Oroch da Renault, a melhor condição de seguro foi de R$ 4.000, com uma franquia já reduzida em 50% de R$ 2.700. Então, em matéria de seguro, dá para dizer tranquilamente, a picape da Renault vai melhor. E os preços? Pois bem, detalhe bastante importante. Lembra que eu disse lá no começo do vídeo que os preços das duas picapes são extremamente próximos? Pois bem, em maio de 2022, vamos lá, preço público sugerido. A Oroch Outsider topo de linha, preço público sugerido de R$ 137.100. Detalhe, não existem opcionais aqui, é tudo série. Só observação que aquele carregador de celular por indução que a gente mostrou para vocês é um acessório instalado na concessionária. E a Renault não informou o preço desse acessório. Picape da Fiat, né? A Toro na versão Endurance de entrada. Preço público sugerido de aproximadamente R$ 143.000. Mas aqui existe um opcional de fábrica, que é a capota marítima, que custa aí aproximadamente R$ 1.100. Então, como vocês estão vendo aqui, a diferença de preço, sem aí opcionais e acessórios, é muito pequena, de R$ 137.000 para R$ 143.000. Efetivamente, as duas picapes são sim concorrentes. Mas e aí? Quem ganhou? Então vamos relembrar aqui quais foram os pontos onde a Oroch da Renault foi efetivamente melhor do que a Fiat Toro. Iluminação dianteira, a gente tem um conjunto mais completo de faróis aqui na frente, a presença do ar-condicionado digital e automático, o processo de amarração na caçamba, disponibilidade de ganchos e até mesmo o Santo Antônio incorporado e a proteção do vidro traseiro. A gente também tem a questão dos pneus aqui, que ele tem uma, digamos assim, uma vocação mais fora de estrada, e o step não é o step fininho. E por fim, custos de revisão, seguro e até mesmo o preço da picape são mais atrativos do que a picape da Fiat. E onde a picape da Fiat foi efetivamente melhor? Pois bem, tivemos aqui consumo melhor, desempenho no 0 a 100 melhor, suavidade da suspensão nitidamente melhor, volante mais leve, a picape também se comportou melhor na passagem das lombadas, espaço no banco traseiro, volume e a capacidade de carga da caçamba, a Fiat Toro também ganha, a central multimídia tem um pouco mais de recursos, ergonomia ao volante, né, posição que o motorista senta, a da Fiat é melhor, e por fim a picape da Fiat também tem um painel totalmente digital. Não podemos esquecer que a organização de porta-objetos na picape da Fiat também foi mais interessante. Bom, pessoal, aqui nós não temos aquela decisão absoluta a respeito das duas picapes, porque como a gente viu, existem coisas onde a Oroch ganha, existem coisas onde a Fiat ganha. Então eu vou dar a minha opinião pessoal, a opinião do Jorge Augusto nessa questão. A Oroch é uma versão topo de linha, então ela valoriza essa questão do visual, tem alguns recursos interessantes, como a gente viu, por exemplo, o ar-condicionado digital automático, sistema de iluminação, ou seja, tem aí os seus apelos além da questão aí de preço, seguro e revisões mais baratos. Mas quando a gente olha racionalmente, o que eu chamo racionalmente? Alguém que vai comprar picape para usar como picape, vai dirigir bastante, vai usar banco traseiro, ou seja, vai fazer um uso intenso do carro. Aí nesse ponto, a picape da Fiat foi efetivamente melhor do que a picape da Renault, ainda que ela custe mais caro. Só que aqui tem um outro detalhe. Quando você precisa dar suporte
a rede de concessionários Fiat é muito maior do que a rede de concessionários Renault. Isso também é mais tranquilidade aí ao longo do tempo. Então, se eu, Jorge Augusto, tivesse que escolher uma dessas duas picapes para colocar na minha garagem, eu não precisaria pensar muito. Eu escolheria aqui a Fiat Toro porque no conjunto da obra e numa utilização mais intensa, ela se mostrou melhor do que a picape da Renault. Mas mais uma vez, essa é minha opinião pessoal. E antes da gente encerrar esse vídeo, um recadinho final. Não deixem de assistir já aqui no nosso canal o comparativo completo que a gente fez do Duster na versão topo de linha, do Jeep Renegade na versão Longitude. Por que eu estou recomendando isso? Porque grande parte dos resultados que a gente teve naquele comparativo se repetiu aqui nesse comparativo. E aí você consegue ver como as engenharias das respectivas marcas funcionam. Bom, eu agradeço a audiência de vocês, peço like, afinal de contas, é assim que a gente sabe que vocês estão aprovando aí o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Porque eu garanto para vocês, comparativos completos assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.